E aí, galera do Sport Like, estamos aqui mais uma vez para esse vídeo. Agora vamos falar da classificação do Botafogo com heróica ontem lá no Morumbi, e a galera da ESPN trazendo todas as informações, todas as análises do que aconteceu nesse jogaço de Botafogo 1, São Paulo 1, gol do Caleri que levantou o Morumbi, e nos pênaltis o Caleri perdeu um pênalti, perdeu um gol também incrível na partida, mas o Botafogo mostrou que tá vivo, a Almada joga demais, e o Botafogo, depois de 51 anos, chega a uma semifinal. Será que o Botafogo vai ser campeão esse ano? Deixa seu comentário, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal, e vamos lá para análise junto com o pessoal da ESPN. Um forte abraço. Tamo junto, pessoal. Pra você que é torcedor do Botafogo, o Glorioso está numa das semifinais da Libertadores da América. Chega a essa fase após 51 anos, quebra uma escrita, e a torcida do Botafogo, olha, hoje só acaba amanhã, meu amigo. Amanhã é feriado pro torcedor do Botafogo, porque é um grande feito. O Botafogo tira nas oitavas de final um time que só chegava às semis na Libertadores, com o Abel Ferreira sempre na semi. 2 títulos recentes de Libertadores, tricampeão da competição. O Botafogo passa pelo Palmeiras. E agora, o Botafogo enfrenta outra equipe com 3 títulos de Libertadores e o sonho, a obsessão de chegar ao 4º título. E o Botafogo, dentro da casa do São Paulo, com mais de 60 mil torcedores, vai lá e também se classifica. Vai para uma semifinal, onde vai ter o Clássico Carioca. Ou vai pegar o Flamengo, que tem que vencer o Peñarol, ou vai pegar a equipe uruguaia. E aí, meu amigo, ele vai encarar ou 3 títulos de Libertadores ou 5 títulos de Libertadores. O Botafogo faz uma campanha gigante e o Botafogo faz um ano gigante, onde também é líder do Campeonato Brasileiro. Que momento para o torcedor do Botafogo, depois do que viveu em 2023, dá a volta por cima e tem um time que joga o que joga e que representa essa torcida dentro de campo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Linha de Passe hoje começa aqui com Pedro Ivo Almeida, com Leonardo Bertozzi, com o Jean Oddi. Daqui a pouco tem Vitor Birner, Mário Marra, direto do Morumbi, e a gente com as imagens da decisão por pênaltis, porque, como sempre, vai no sufoco. Como sempre, como diz aquele narrador, sempre tem emoção até o fim, Pedro Ivo Almeida. Tudo bem? Tudo bem, William. Abração pra você, pro Léo, pro Jean, pro Fã de Esporte ligado com a gente. O Matheus Martins aí comemorando muito. É fundamental quando você abre e você fala o Botafogo se classificou. Porque é isso, depois do jogo de ida que o Botafogo muito jogou no Newton Santos, parecia que só se falava do que o São Paulo fez, e durante a semana do que o São Paulo tinha que fazer em casa, porque era o Morumbi, era a sua torcida, se esqueceu durante boa parte do tempo que o Botafogo jogava. O Botafogo lembrou logo de início que ele jogava, que ele estava em campo, e fez todo mundo lembrar pelo que ele faz em campo. E ele teve problema no segundo tempo, chamou demais o São Paulo, sofreu com a pressão de São Paulo, teve uma atuação muito digna, competitiva, tentou com bola, Caleri falhou, depois se recuperou com gol e falhou de novo nos pênaltis, mas o Botafogo também soube se recuperar dentro daquele final de jogo do ponto de vista mental, depois de tudo que a gente sabe o que é o mental do Botafogo desde o ano passado, para cobrar 5, acertar 5 das 6 cobranças, se recuperar da perda ali também na reta final e se classificar. Então precisamos falar sobre o Botafogo principalmente, porque ele se classifica indo para o Morumbi sem abrir mão do que ele acredita, quer pressionar o adversário, quer sufocar, quer criar no primeiro tempo, quer roubar a bola de Hugo Gustavo, quer fazer outro time ter dificuldade em casa, fazer o time se preocupar, e acho que muita gente esqueceu isso na hora de pensar o que poderia ser o jogo. Tinha o Botafogo do outro lado, e agora tem o Botafogo na semifinal, e é muito interessante, porque no início do ano a gente debatia se o Botafogo jogaria a Libertadores. Pois é. Toda a questão mental, como chegou derrubado, pré-Libertadores, como tinha que passar, depois do início também complicado na fase de grupos, e hoje o Botafogo está na semifinal, jogando bola, isso é o mais interessante. É bom lembrar, você falou bem. Aí, Arthur Jorge, um dos artífices desse Botafogo, um dos caras responsáveis aí por essa conquista. Claro, muitas contratações, que investiu bem, não são só muitas contratações, não é só quantidade. O Botafogo também investiu em qualidade. Como elas se encaixaram tão bem nesse time, como o trabalho do Arthur Jorge é tão bom assim, e a gente vai falar sobre isso aqui no programa de hoje. Um destaque especial para essa classificação do Botafogo, Linha de Passe, que também vai falar da grande classificação do Atlético Mineiro, que fez uma excelente partida contra o Fluminense e também passou a próxima fase. Vai ter Galo e River Plate numa das semifinais. Jean Oddi, boa noite para você. Botafogo em estado de graça, Jean Oddi. Boa noite, William. Boa noite a todos. Botafogo em estado de graça e avançando com absoluta e indiscutível justiça. Eu não falo isso, óbvio, pelos 90 minutos de hoje. Eu falo isso pelos 180 minutos. Acho que qualquer um que assista aos 180 minutos do confronto vai concordar que o Botafogo foi superior, que o Botafogo jogou melhor, que o Botafogo criou mais chances. No jogo de hoje especificamente, embora o Botafogo tenha de fato sido melhor no primeiro tempo, né, a coisa muda completamente de figura na segunda etapa. O São Paulo consegue pressionar muito, consegue criar chances para empatar o jogo antes mesmo do momento em que ele empata. Eu tive a impressão, né, e acho que essas coisas são sempre impressões que a gente vê por um lance ou outro, mas
me parece que o Botafogo sentiu, e esse sentir não foi psicológico, não. Eu acho que fisicamente o Botafogo mostrou ali uma certa fragilidade. E aí a gente tem que lembrar, né, é um Botafogo que contratou muitos jogadores que chegaram agora, ou seja, é um elenco muito forte, mas apesar de ser um elenco muito forte, por estar onde está no Campeonato Brasileiro, tem rodado muito menos, né, antes dos jogos de Libertadores do que o São Paulo fez. Talvez esse preço tenha sido cobrado no segundo tempo, porque foi um segundo tempo em que o São Paulo, inclusive, até acaba equilibrando no número de finalizações totais nos dois confrontos. Claro, o Botafogo terminou na frente, mas só para a gente ter os números, foram 32 finalizações do Botafogo nos dois confrontos, contra 26 finalizações do São Paulo nos dois confrontos. Se a gente excluísse o segundo tempo, essa diferença seria monstruosa. Agora, assim, é daqueles jogos que acho que entrega tudo que a gente acaba esperando de um jogo de Libertadores, né? Tanto as coisas boas como até as coisas ruins, a confusão e tudo mais, as expulsões. É um jogo com vários personagens, aí tá um deles, né? A gente vai discutir, mas acho que é um dos personagens e um jogo que acho que tem muito para ser dito. Mas o ponto determinante para mim passou o melhor time, o time que joga o melhor futebol do Brasil atualmente e o time que indiscutivelmente foi o melhor nos 180 minutos. É verdade. Daqui a pouco a gente vai falar desses personagens do lado do São Paulo também, porque o Calef é uma loucura, né? Ele perdeu um gol feito no jogo de ida, perdeu um gol feito no jogo de volta, perdeu um pênalti e, no final das contas, fez o gol que levou o jogo para os pênaltis. Enfim, tem muita coisa pra gente discutir. O Lucas perdendo pênalti, depois fazendo a sua cobrança na decisão por pênaltis também. Tem o John, que pegou pênalti, até outro dia não pegava nenhum, agora já pegou 2. Tem muita coisa pra gente conversar. Vamos ouvir o Arthur Jorge, vamos ouvir o Zubeldia, jogadores também, e mostrar um pouco mais da festa do torcedor do Botafogo, que tá feliz da vida no Morumbi. Leonardo Bertozzi, boa noite pra você. Tudo bem, William? Boa noite, companheiros, boa noite ao fã de esporte. Você abriu falando em 51 anos, né? Isso. E só uma peculiaridade, em 73 era uma semifinal diferente, eram 2 grupos de 3 e o Botafogo foi o último no seu grupo. Então, quer dizer, entre os 4 melhores da América, você pode voltar mais 10 anos no tempo para 63, quando o Botafogo cai para o Santos do Pelé, um daqueles super embates, né? Então, é muito tempo sem estar entre os 4 melhores da América, né? Dá para dizer que é a melhor Libertadores da história do Botafogo. Podemos falar, nessa era moderna, sem dúvida alguma, né? O Botafogo não tem tantas participações assim, mas há menos de 10 anos, em 17, fez quarta de final, também chegou perto ali. Só que isso tem um significado ainda maior, porque ano passado, eu sei que o botafoguense não gosta de ficar revisitando 2023, mas a sensação de, cara, a gente jogou fora uma chance que talvez não volte nunca mais. E, peraí, não é que ela voltou com juros. Sim. Hoje o Botafogo está na briga e como principal candidato a ser campeão brasileiro e está a 3 jogos de ser campeão da América. Então, quando o Pedro Iba abre falando em mental, dá para duvidar agora do mental desse time? Não dá para duvidar. Né? Porque ele vai para uma decisão por pênalti, haja mental ali, hein? Porque normalmente o time que forçou a decisão por pênalti é o que chega mais forte mentalmente. É o que fala, opa, a gente estava com tudo contra aqui, a gente conseguiu levar o jogo para os pênaltis. Então, teoricamente, o São Paulo deveria estar mais forte para cobrar os pênaltis. Claro, quando você bate o primeiro e erra, aí dentro da própria decisão por pênaltis, isso já se inverte, dá um pouco mais de tranquilidade, a não ser pro Vitinho ali que você viu, isolando a bola. Mas o Jean foi muito bem, né? Assim, 180 minutos. Os 2 primeiros tempos do Botafogo são primeiros tempos que a gente pouco viu de qualquer time brasileiro esse ano. Em termos de imposição, em termos de pressão na saída de bola do adversário, de intensidade, de capacidade criativa. E um deles no Morumbi. Exato. Muito se falava. Um deles na condição de visitante. E sem vantagem, né? Exato. Sim, então o Botafogo... O Botafogo não especulou hora nenhuma. Quando ele foi empurrado para trás, teve a questão física e teve a necessidade do São Paulo também de buscar o jogo, buscar o resultado. Então, notável. Vamos lembrar que o Arthur Jorge, ele abandona uma situação muito confortável em Braga, a cidade dele, um clube tranquilo, um clube que é uma 4ª força do país ali, mas não tem pressão por títulos. E agora ele consegue, então, no Botafogo, claro, tem que terminar o trabalho, tem que terminar o processo de buscar os títulos. Mas o Botafogo está mais perto de ganhar pelo menos um título importante do que esteve tão recentemente. Né? É verdade. Realmente a campanha... É bom lembrar essa sequência do Botafogo. O que aconteceu ano passado, como começou esse ano. Botafogo tendo que fazer 2 jogos ali, 2 confrontos, né? 4 jogos ali, de uma carga pesada. Porque não era esse grupo de agora, né? Não era. Um adversário até mais fácil e tal, mas depois teve que pegar o Bragantino. Na época o Bragantino ainda estava melhor do que agora. Aí pega uma fase de grupos onde perde os 2 primeiros jogos, troca o treinador, e aí precisa dar uma arrancada, acaba se classificando em segundo lugar e com isso tem que enfrentar o Palmeiras. Decide fora, depois decide fora, decidindo fora de novo. Ou seja, e se a gente pensar, você tem uma Libertadores com essa característica, que o Botafogo tira Palmeiras, que o Botafogo tira São Paulo, que o Botafogo, se passar o Flamengo, você imagina o que é o Botafogo chegar numa semifinal, tirar o Flamengo e for campeão contra River ou Galo,
Bom, aí você vai ser um dos caminhos mais difíceis da história da Libertadores. A gente já está falando em... Cada confronto, cada duelo vai ter sua história. Mas o Botafogo já pega um Palmeiras absolutamente vacinado em Libertadores, grupo campeão. Totalmente, cascudo. Grupo tentando aumentar a história que já fez. O Botafogo pega um São Paulo, que depois de você não matar o duelo, quando você foi muito superior no primeiro tempo lá no Rio, você precisa entender onde você está pisando, onde é o local do confronto, qual é a camisa que você enfrenta. O Botafogo já chega para essa semifinal de uma maneira diferente. O peito como estufa, como você consegue bater o pênalti que você bate para fazer a vitória do Matheus Martins, como você consegue se recuperar. O final do jogo era de São Paulo, do ponto de vista anímico, mental. Batalha, martela, sai o gol do Caleri, depois ainda tenta alguma coisa, fica aquela Botafogo que parece que espera o jogo acabar. Então você já chega com não um tamanho diferente, você já chega com uma postura diferente. E você começa a dar, não uma casca, mas assim, você começa a moldar o caráter de um time que muito se falava sobre o que era o Botafogo. Trocou, beleza, trocamos as peças. Mas o que é esse grupo atual? Esse grupo atual joga bola e começa a se acostumar a vencer duelos. Não só em campo, que é muito físico, e vence muito duelos, mas vencer duelos também grandes, quando não é melhor, quando sofre no segundo tempo, quando não consegue fazer o gol naquele primeiro tempo do Newton Santos. Isso aí também vai te sinalizar alguma coisa positiva. Não, eu acho assim, Pedro. É claro que os sofrimentos, eu acho que eles não podem ser exaltados. Os sofrimentos no segundo tempo do segundo jogo contra o Palmeiras, o sofrimento no segundo tempo do jogo contra o São Paulo. Então, eu acho que tem coisas para você avaliar, sim, né? No jogo das oitavas de final, não precisa parecer que num determinado momento bateu uma pane e tinha batido aquela ideia, aquela lembrança do brasileiro e tudo mais. Hoje eu tive uma impressão diferente, até porque a gente viu o Botafogo errar passes que a gente não está acostumado a ver, os jogadores errarem, não chegarem algumas bolas aí por uma questão que me parece física. Só que assim, o que me chamou muito a atenção no jogo de hoje, e acho que isso é uma demonstração de confiança do Botafogo, é que o Botafogo, ele não tinha vantagem, mas ele também não tinha nenhuma desvantagem. Sim. E o Botafogo, não tendo desvantagem, a gente sabe que ele jogando fora de casa contra qualquer time, o outro time, por mais que seja o Botafogo hoje o melhor time, o melhor futebol do Brasil, o adversário tende, num mata-mata, a tomar iniciativa, a atacar, a pressionar. E o Botafogo é muito bom contra-atacando, pela força, pela qualidade, pela característica dos seus jogadores. Quer dizer, a transição rápida do Botafogo, a velocidade dos contra-ataques, a força que eles têm para, de repente, ganhar uma dividida no corpo e escapar é muito grande. Só que o Botafogo não quis saber disso. O Botafogo chegou sem ter vantagem nem desvantagem e falou, eu vou pra cima, eu vou marcar alto, eu vou fazer o que o Internacional... Era o papo que a gente tinha que semana passada, né? Que se falou muito, não, mas porque o São Paulo no Morumbi, a gente ainda falava, mas quem falou que o Botafogo não vai jogar? Então, que é a característica. Ele fez meio que o Internacional fez também, né? Contra um outro time do São Paulo, mas marcando alto e dificultando muito a vida do São Paulo. Assim. Já vou passar para você, Bertão, o pessoal lá no Morumbi está chamando e já vai colar a coletiva, então a participação deles vai acabar sendo curta. Vamos lá com Mário Marra, com Vitor Birner, direto do Morumbi, para repercutir essa classificação do Botafogo. E é isso, né? Aqui o pessoal estava discutindo, eu estava falando aqui, né, Mário Marra, começando por você. É um Botafogo... Hoje a gente viu, um pouco mais cedo, um Fluminense que abdicava de jogar e, claro, tinha uma vantagem de 1-0, diferentemente do Botafogo que não tinha uma vantagem. Mas, às vezes, o 0-0 na casa do adversário, você vai especulando e tal. O Botafogo não é um time que especula com vantagem. Contra o Palmeiras também foi assim, começou o jogo com tudo. E ali tinha vantagem de 1-0. Quer dizer, um Botafogo que não fica especulando com uma vantagem ou com 0-0 na casa do adversário. Um Botafogo que, de alguma forma, ele acaba também propondo o jogo. Primeiramente, boa noite a todos, prazer estar com vocês. Para mim, William, as quedas do Botafogo têm muito mais a ver com os adversários ou com o adversário. O São Paulo força muito o Botafogo nos dois jogos, nas duas fases finais dos dois jogos, e com cansaço. Hoje as substituições, eu senti que o Botafogo murchou com a saída do Savarino, especialmente do Savarino com o do Luiz Henrique. Mas para mim é condicionado ao adversário, o adversário força mais. E pensando em personagens, para terminar minha participação nessa primeira, Arthur Jorge é um grande personagem, ele assume o Botafogo na segunda rodada. E com derrota. E com 2 derrotas consecutivas. O Botafogo poderia estar fora logo na terceira, quarta rodada. E o Botafogo está na semifinal. Então, para mim, Arthur Jorge responde muito pelo bom desempenho do Botafogo. Tudo bem. Vitor Birner, quero te ouvir. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William? Boa noite a você, a todos na mesa, ao Mário Marra, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que o Botafogo conseguiu um feito muito grande aqui. Primeiro porque quebra um jejum de período muito longo sem chegar à semifinal de torneio continental. Nessa trajetória, as trajetórias contam muito. Eu acho que nem todos os títulos, em todas as trajetórias são iguais. Ele tira 2 gigantes da América, fora de casa,
em ambos os jogos, sofrendo muito contra o Palmeiras, sofrendo muito contra o São Paulo aqui nos pênaltis, no Palmeiras no limite, no lance do Gustavo Gomes, o que mostra que a equipe vai amadurecendo, vai criando aquilo que é preciso para, quem sabe, comemorar o título de campeã da Libertadores. Concordo com vocês sobre o desempenho do Botafogo no primeiro tempo do jogo de ida, o jogo no Engenhão. O Botafogo engoliu o São Paulo ali, engoliu, né? Foi um vareio de bola. Mas dali em diante eu discordo do comentário de vocês. Eu acho que aqui no primeiro tempo, o Botafogo com uma marcação muito bem encaixada, mandou no jogo, foi superior, mas não foi tão bem assim na criação. E a superioridade tem a ver com a capacidade do Botafogo marcar, com o fato do time fisicamente cair um pouco no segundo tempo, por isso o treinador faz as alterações não mantêm o mesmo nível, mas também com a entrada do William Gomes, que não conseguiu entender direito a marcação, tanto é que o domínio do Botafogo, essa pressão toda, termina quando o Luciano entra, né? E aí é curioso porque o Zubeldia volta a jogar com o time que ele sempre quis, sem o Ferreirinha, né? No jogo anterior ele botou o terceiro zagueiro, como todo mundo pediu, o William Gomes. Quando mudou para a linha de 4, o time melhorou. Hoje começou com o William Gomes, quando colocou o Luciano, o time melhorou, né? Então dali em diante eu acho que o jogo ficou igual. Até o segundo tempo, quando o São Paulo foi muito superior. A classificação do Botafogo ela é indiscutível, porque ela não tem interferência nenhuma de arbitragem, porque o Botafogo foi mais eficiente na cobrança de pênaltis. Mas o Botafogo, que, para mim, joga o melhor futebol do Brasil, que fisicamente é o time que consegue fazer os jogos mais intensos e melhores, tem tudo para conquistar títulos esse ano, ficou um pouco abaixo do que eu esperava aqui no Morumbi. Eu não acho que o Botafogo chegar aqui no Morumbi e se impor tecnicamente e fisicamente é alguma coisa tão surpreendente. Surpreendente para mim foi o Botafogo se encolher no segundo tempo e não conseguir jogar contra o São Paulo, que era um time de pura superação. Não era um time tecnicamente inspirado. O São Paulo hoje perdeu o gol embaixo da trave, o São Paulo perdeu o pênalti perdido pelo Lucas, o gol embaixo da trave perdido pelo Caleri, o gol do Botafogo numa marcação boa de saída de bola, mas num erro muito grande do Luiz Gustavo. Quer dizer, as referências técnicas do São Paulo erraram aqui hoje. Então, eu acho que, ao contrário do que disse o Jean, eu não acho que passou a equipe que indiscutivelmente foi a melhor em ambos os confrontos. Eu acho que no primeiro tempo do jogo de ida, sim. Eu acho, repito, que o Botafogo fez uma coisa muito grande, que merece a classificação. Eu não discuto isso de maneira nenhuma. Mas se você olhar as chances mais claras de gol, e isso para mim conta no final das contas, como contou contra o São Paulo diante do Atlético Mineiro, eu acho que tudo bem, o Botafogo classificou, perfeito, merecia, mas se o São Paulo tivesse classificado também teria sido justo. Em ambos os confrontos, não, hein? Tem um ponto. Não, só uma coisinha, Marra. Rapidamente, é que tem um ponto para mim... Vai lá. Pois não, Jean. Pode falar, Marra, pode falar. Claro, assim, é que dentro da ideia, o Botafogo tem uma execução da sua ideia melhor que a execução do São Paulo. Para mim, o São Paulo luta mais para conseguir superar. O Botafogo joga distante do que é o limite dele. Para mim, o Botafogo joga distante do que é o limite. O Botafogo ainda pode crescer mais. E concordo totalmente, por isso meu comentário. Eu acho que o São Paulo jogou no limite hoje aqui. A melhor versão do São Paulo é essa, talvez com um pouco mais de acerto na finalização do Caleri, com o Lucas sem perder o pênalti. O Botafogo, para mim, joga muito mais. O Botafogo, individualmente, ele é consideravelmente superior ao São Paulo. Tanto é que no primeiro... Eu acho que na ideia também, Vitor. É um time muito mais fluido. Porque permite mais ideias. O São Paulo, por exemplo, não pode jogar fechado em contra-ataque. O Botafogo pode. O Botafogo marcando em linha média vai marcar melhor que o São Paulo para roubar a bola e fazer o gol. Né? O Botafogo pressionando a saída de bola tem mais força que o São Paulo. O Botafogo é melhor que o São Paulo. Sim. Isso para mim não está em questão. Eu só acho que quando a gente olha as chances criadas... Você está falando do confronto. Do confronto em si. Né? Não, assim, o Botafogo consideravelmente melhor que o São Paulo. Isso aí não é... Assim, eu nem entro nessa discussão porque não dá para comparar uma equipe com a outra. Quando a gente fala de qualidade individual. Eu só acho que no jogo de ida, até quando o Botafogo foi muito melhor, e o São Paulo não fez contra o Botafogo em nenhum momento um jogo no nível que o Botafogo fez contra o São Paulo no primeiro tempo, o Botafogo teve azar, criou chances de gols, mas não criou uma chance embaixo da trave. Sim. Não perdeu. Como um pênalti, como a do Caleri. As melhores chances foram criadas pelo São Paulo. O Botafogo ele é melhor que o São Paulo. E ele teve azar no primeiro tempo no jogo de ida. Né? Porque pressionou demais, deixou o jogo desconfortável para o São Paulo. Então eu acho que o Botafogo, repito, fez uma coisa muito grande, tá na história, tirou Palmeiras e São Paulo da Libertadores. Isso é muito grande. Muito grande. Se isso terminar em título, vai ter que passar ou por Flamengo ou por Peñarol, dois gigantes do continente, e vai terminar ou contra River Plate ou contra o Atlético. Ou seja, se o Botafogo for campeão, será épico. Tá na hora do John pegar, mano. Ele acertou todos os cantos, o Bruno Azevedo, todos. Não pegou por detalhe. Rodrigo Nestor na bola. Vão começar as cobranças alternadas do São Paulo, é o primeiro a bater. Vai o Nestor pra bola, o John, você precisa pegar um, meu parceiro, olha pra mim. O cara alvinegro no mundo, pega esse aí. Partiu o Nestor, John! É o paredão! John! Acertou todos os cantos, você merece, cara! Você merece, John! Segura a nossa classificação, te amo demais! Você ergueu uma muralha no Morumbi! E essa muralha se chama... Paredão!
É treinamento, é dedicação, John. Eu sei de tudo que você faz todos os dias, cara. Pegou o pênalti, John. Acertou todos os cantos, cara. Todos. Ele ia pegar. Matheus Martins. Matheus Martins, pelo amor de Deus, faz esse gol e classifica o Botafogo. É só botar essa bola no gol, Matheus. Partiu Matheus Martins. Bateu, acabou! 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 Secou o fogão! Secou errado, otário! Pede fair play financeiro, porque o melhor futebol do Brasil é o do Botafogo. Torcedor alvinegro, olha pra mim. Meu papo contigo. Você tem noção que você tá vivendo a história, torcedor do Botafogo? Você tá vivendo a história. O Botafogo é semifinalista da Copa Libertadores da América. Pela alma desses ídolos, nenhum clube tem mais ídolos que o Botafogo. O Brasil deve agradecer ao Botafogo, que transformou o Brasil no país do futebol. A Turosuta, vou falar com vocês. Vocês sabem quem são. Vocês sabem quem são. Podem tentar. Vai brigar por ano após anos por todos os títulos da temporada. É a SAF mais competente do Brasil, graças a John Textor, o homem que mudou o futebol do Botafogo. O Fogão é semifinalista da Libertadores da América. Eu quero saber qual vai ser o próximo argumento. O que vocês vão inventar agora no Botafogo? Manda aí, manda aí, manda aí. Fair play financeiro, vai pedir de novo? Pede aí. É o melhor futebol do Brasil. Se rendam. Botafogo na semifinal da Libertadores, Rodrigo Brenal, manda aí. Marlon, tudo bem? Você sabe muito bem aquilo que você viveu na pele no final da temporada passada pelo time do Botafogo. Você permanece, participa de uma reviravolta, digamos assim. Queria que você falasse sobre essa sua trajetória dentro do clube como um dos líderes do elenco, essa sua permanência e fazendo história agora, né, chegando tão longe num torneio de tanta importância. Já temos mais 10 meses desta temporada, vocês continuam a falar da temporada anterior. Falem deste jogo que nós ganhamos e que passamos e que estamos mais uma vez nas meias finais da Libertadores. Não, sim, falem disso, não faz sentido, estamos a falar 10 meses depois daquilo que foi a época anterior. Desculpe lá, mas não faz sentido nenhum. Perdão, eu percebo a sua questão e posso até compreender qual é a curiosidade. Mas esqueça, não faça perguntas de agora, deste ano. Eu estou cá, está cá o Marlon, estamos para responder sobre o jogo, sobre aquilo que é eliminatório, aquilo que é a competição. Não me vão buscar outra vez, não queiram buscar aquilo que não faz sentido. Eu já falei disto, a história está passada, está ultrapassada. Nós temos que olhar para o futuro, e o futuro faz-se de hoje. Ganhamos o jogo, o futuro faz de sábado, voltamos a jogar com o Grêmio. Faz-se aquilo que é depois a próxima eliminatória, a meia-final. É isso que nós temos que falar. Desculpe lá, mas não temos que falar de mais nada. Eu não estou discutindo de forma alguma, só explicando, porque é também uma oportunidade do Marlon mostrar também essa volta por cima. O Marlon mostra dentro do campo aquilo que tem que mostrar. Dentro do campo, o Marlon e os Marlons da equipa mostram aquilo que tem que mostrar. Aquilo que é a realidade de hoje deste Botafogo. É uma equipa comprometida, séria, sempre a dar o limite, e é isso que nós temos que ter. Marlon e todos os outros Marlons da equipa dão uma vida pelo Botafogo hoje e sempre. Desculpa, professor, só acho que era uma oportunidade até de enaltecer... Esqueça a oportunidade, não há mais oportunidade. De enaltecer o feito do Marlon também. Desculpa. Arthur, mas eu queria que você falasse da parte psicológica do time não vencer em casa o primeiro jogo, jogar num estádio hostil, obviamente com torcedores do Botafogo, estar à frente. O Botafogo carrega, assim, uma carga emocional, né? Os jogadores podem não carregar, mas talvez o torcedor carregue. A parte psicológica de você ir para os pênaltis depois de tomar o empate. A gente sabe que fisicamente o seu time é capaz de entregar. Mas psicologicamente, eu queria que você falasse dessa parte de estar num cenário adverso, não só no estádio, mas também de tomar um empate no momento crucial do jogo e conseguir reverter isso nas penalidades. Qualquer equipa sente um gol na parte final, ainda mais num jogo a eliminar. Mas eu conheço muito bem aquilo que são os meus atletas, conheço aquilo que é a sua parte e estão extremamente bem trabalhados naquilo que é o seu aspecto mental, a sua forma de... O que eles carregam é ambição. Neste momento é uma equipa, é um grupo que carrega muita ambição. E aquilo que nós fazemos é, de facto, ter a capacidade, como eu disse anteriormente na primeira questão, de chegar aqui hoje num ambiente adverso, muito adverso, frente a uma equipa fortíssima, uma equipa muito competente e demonstrar a personalidade que nós hoje mostramos aqui. Isso é que nós temos que enaltecer. A forma como os jogadores se comportaram em campo, como hoje conseguiram ser equipa, como conseguiram ser fiéis à missão, ao plano de jogo, a forma como se entregaram, isso é que nós temos que destacar e isso é que nós temos que trazer para fora para valorizar o trabalho dos jogadores e a forma como hoje se comportaram aqui, ainda que saibamos que o golo mexe, mas a equipa manter-se firme, manter-se fria
e soube ter a competência para, no final, resolver a eliminatória nas grandes penalidades, que faz parte também daquilo que é o jogo.